Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, nós vamos tratar de alguns versículos que falam sobre isso. E nós entenderemos um pouco, porque a Bíblia fala muito mais acerca do orgulho e fala muito mais acerca do valor de uma alma. João 3,16 fala de uma maneira poderosa o significado de uma alma, mas nós não vamos tratar hoje João 3,16. Diz assim, primeiro eu quero dizer para você que no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 20, Jesus foi para uma determinada localidade fazer a obra junto com os seus discípulos. E vindo eles, na volta, a palavra do Senhor diz assim, versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, ou seja, Jesus foi fazer algumas obras com 70 discípulos, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse-lhes: cuidado, eu vi Satanás caindo do céu como um raio por causa disso. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Em outras palavras, o Senhor Jesus foi fazer a obra com os 70, com aqueles 70 discípulos, e voltando eles começaram a contar vantagem no meio do caminho, dizendo um para com o outro: viu, os espíritos se sujeitaram a nós fomos poderosos, nós fomos isso, nós fizemos aquilo, nós curamos, nós libertamos. E Jesus parou e virou para trás e falou para ele: cuidado, eu vi Satanás caindo do céu por causa disso. Em outras palavras, aqui está se referindo à soberba. Se achavam grandes, se achavam homens valentes, se acharam homens espirituais, e Jesus falou: não façam isso, não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, mas se alegram por estar com o nome escrito no livro da vida. Então, amados, nesse versículo, em outras palavras, quer dizer o seguinte: não importa o que você faz para Deus, não importa quem você é, não importa se você é o melhor cantor, se você é o melhor pregador, se você é pastor, se você é evangelista, quantas vidas você já ganhou para Jesus, não importa se você ora maravilhosamente, você não pode cantar vantagem sobre isso, você não pode se exacerbar acerca disso. Na realidade, a única alegria que nós devemos ter é de ter o nome escrito no livro da vida. Mais adiante, no próximo versículo, que está em Provérbio, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte, e talvez você fale assim: pastor, o senhor vai falar um pouco sobre soberba, sobre ânimo dobre, o senhor vai falar sobre o ego. O que é soberba? Deixa eu explicar rapidamente para você o que é soberba. Quem pode me dizer o que é soberba? Rapidamente, quem me diz o que é soberba? Soberba
é quando você acha. Sabia? Soberba é quando você acha. E pastor, se eu achar uma nota de 100 reais eu sou soberbo? Não, não é ter ser chato. Soberba é quando você acha que é melhor do que os outros. Soberba é quando você acha que é maior. Soberba é quando você acha que você canta mais, quando você acha que você ora mais, quando você acha que você prega mais, quando você acha que você é mais santo, quando você acha que você é mais bonito, quando você acha que você é mais inteligente, quando você acha que você é mais espiritual, tem mais conhecimento. Seja qualquer coisa nesse sentido que você achar, você é soberbo. Não importa no que seja, e não importa se você realmente sabe. Por exemplo, tem mulheres aqui que cozinham maravilhosamente bem, fazem um bolo, um pudim, um doce, um almoço, um frango assado maravilhosamente bem, mas nunca se acha que você cozinha melhor do que a irmã que está ao seu lado, porque isso é soberbo. Você pode conhecer a Bíblia e tomara e espero que você conheça como ninguém, que você tenha um conhecimento profundo da palavra, mas quando você acha que você conhece mais do que o teu irmão lá, isso é soberbo. Quando você acha que o seu cabelo é mais bonito, mais lisinho, me referindo às mulheres aqui, isso é soberbo. Quando você acha que você é mais inteligente, isso é soberbo. Quando você acha que o seu trabalho é mais importante do que o do teu irmão, isso é soberba. Quando você acha que você fala mais bonito, você fala melhor, você tem a voz mais eloquente, isso é soberba. Qual foi o maior exemplo que Jesus deu de humildade? Qual foi o maior exemplo que Jesus deu de humildade? Talvez você diga assim, pastor, eu sei. Qual? Foi naquele momento que ele lavou os pés dos apóstolos. Não foi? Também não. Isso também foi um exemplo de humildade, mas não foi o maior. O maior exemplo de humildade que Jesus deu foi quando chamaram ele de bom. Vocês pensam o seguinte: o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz, o Embaixador da Paz, o próprio Filho de Deus em pessoa, não se deixou ser chamado de bom. Bom, coisa que a gente gosta muito de ouvir. Quem não gosta de ouvir? Você é bom, eu gosto de você. Quem não gosta de ouvir isso? Né? Mas Jesus disse o quê? Por que me chamas de bom? Bom é somente o Pai que está no céu. Nem ele, o homem santo que nunca pecou, se deixou ser chamado. Não foi de ótimo, de maravilhoso, não, de magnânimo, não. Ele não se deixou ser chamado de bom. Foi o maior exemplo de humildade que ele deu. Porque a questão do lava-pés ali foi uma questão bem básica, tinha um significado, mas ser chamado de bom, ele demonstrou humildade, ou melhor dizendo, não deixar ser chamado de bom, demonstrou humildade. Então, toda vez que a gente acha alguma coisa em relação ao irmão, isso é soberba. Eu estou falando isso porque talvez você ache que soberba é só você vir aqui na frente e falar assim, eu sou o cara, eu sou um excelente pregador, eu sou um excelente isso. Não. O simples de achar aí no teu coração, você não externou a soberba não saiu para fora do teu coração, mas ela está aí no teu coração. E ainda digo mais ainda, tomara que ela saísse e não voltasse, porque o maior problema é a soberba estar no teu coração. É aí que está o problema, porque talvez eu não saiba que você tem a soberba no coração, mas Deus sabe. E o que te afasta de Deus não é o que você faz, mas é o que está no teu coração. O que você faz é apenas externar aquilo que está no teu coração, é botar para fora aquilo que o teu coração já está cheio. Amém, amados? Então isto é soberba, e a realidade é, a soberba não agrada a Deus. Pastor, não agrada a Deus de verdade? Sim, nós vamos ler agora. Olha o que diz em Provérbios, se você quiser abrir. Se não quiser abrir, você pode permanecer assim, que eu vou fazendo leitura rápida, para nós ganharmos tempo.
Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez, aquele que se coloca acima de outros, do espírito, precede a queda. Então aprendam isso, amado. Soberba é um sentimento horrível e terrível. Se você, por um acaso, às vezes se sente melhor do que alguém em alguma coisa, seja o que for, repreende isso em nome de Jesus Cristo. Isso não é de Deus. Não te impede de você se arrumar, de você estudar, de você dar aula. Pastor, se eu dar aula, não vou estar demonstrando. Não, você vai estar ensinando, é diferente. A questão não é o que você faz, a questão é o que você sente, o que você pensa. Amém, amados? Em Provérbios capítulo 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, ou o destruirá, é a mesma coisa, o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Isso é muito interessante a gente falar sobre honra. É muito importante falar sobre honra, porque existe duas honras. Qual é, Eric? Existe duas honras. Qual é, meus irmãos? Que tipo de honra existe? A honra do homem e a honra de Deus. Honra de homem não justifica o homem, justifica o poder que ele tem, justifica o dinheiro que ele tem. Mas a honra de Deus não justifica o dinheiro que ele tem e não justifica o poder que ele tem, mas justifica quem ele é de fato. Olha a diferença. Por isso, quando a Bíblia fala sobre honra, está se referindo à honra de Deus. O humilde obterá, receberá honra. De quem? Do homem? Jamais. A pessoa humilde normalmente pelos homens é pisado. A pessoa humilde geralmente pelos homens ele é pisado. Por Deus é o contrário. Lembra quando Deus mandou ir lá na casa do pai de Davi, que aí é levantado um rei? E aí o profeta olhou logo o filho mais velho, mais idade, o que tinha mais força, e olhou, ele falou assim: deve ser esse. E Deus disse: você está olhando o quê? Eu não olho o exterior, eu olho o interior. Então põe isso na tua cabeça e no teu coração. Quando você busca ser o mais humilde possível, você está conquistando cada vez mais honra de Deus. Você está sendo honrado cada vez mais. E a nossa busca não é para agradar homens, a nossa busca é para agradar a Deus. Se você quer agradar homens, você vai assim, você vai ali no botequim e paga cachaça para tudo quanto é homem que está lá, você vai agradar um monte de homem. Se você quer agradar homens, vai lá, pega o seu salário todinho e sai na rua dando R$50 para cada um. Você vai agradar tudo quanto é homem. Mas quando o dinheiro dele acabar, ele vai esquecer que você deu. E ainda digo mais, vai vir depois te pedir mais. Aí já acabou o seu dinheiro, você deu para todo mundo, não tem mais o que dar. Está pensando que ele vai sair rindo, vai sair malhando você, falando tudo quanto é mal de você. Mas Deus é diferente. Por isso que nós devemos agradar a Deus, não ao homem. Se possível for, glória a Deus, vamos agradar aos homens. Mas se não for possível, vamos agradar a Deus. Amém? Então lembre-se disso. A humildade que precede a honra, ou que nos traz honra, é a honra de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, lembra que eu falei? Aquele que se acha melhor em alguma coisa. Eu sei plantar café como ninguém sabe. Olha o meu cafezal como é que é bonito, eu sei cuidar do cafezal, eu banho
50 balaios num dia, ninguém põe 50 balaios aqui. Lembre-se de uma coisa: se você ponha 20, 30 balaios, se é uma boa quantidade de balaios que você pode apanhar, lembre-se de uma coisa: essa mãozinha que você tem, foi Deus que te deu. O pé de café, foi Deus que deu. A chuva para molhar, foi Deus que deu. Então, glorifica a Deus se você consegue apanhar 50 balaios, 30 balaios, 20 balaios num dia. E lembre-se daquele que não consegue apanhar nenhum. Eu vou falar algo aqui, eu não gosto de contar as coisas que eu faço, mas eu vou falar para servir de testemunho. No sábado, eu estava no mercado, a pastora pediu para eu comprar um negócio para ela, lá no Rio de Janeiro, e eu estava no mercado e eu vi uma senhorazinha, ela não estava mal arrumada, ela estava arrumada de uma maneira simples. Como assim? Você vê que é uma saia, às vezes até feita em casa, compridinha, estava bem cobertinha, uma blusinha bem simplesinha, não estava mal arrumada, mas a roupa não era uma roupa cara, você percebe, né? Não é que você está reparando, mas às vezes você percebe porque tem um motivo de você perceber, como por exemplo, saber se aquela pessoa está precisando de ajuda ou qualquer coisa. E ela botou assim, tirou do carrinho as compras, uma cesta básica, não era muita coisa não, mas ela botou ali uns 2 kg de arroz, 1 kg de fubá, 2 kg de feijão, uns 3 kg mais ou menos de açúcar, 1 litro de óleo, ou seja, a cesta básica mais o basicão mesmo, aquilo que você não consegue ver sem. E ela botou tudo em cima do caixa para pagar. E eu olhei para a senhorinha, devia ter seus 70 anos de idade, uma senhora mulatinha. Eu olhei assim para ela e eu virei para o caixa e falei assim: ó, eu vou pagar a compra dela, pode botar na minha conta. Ela não ouviu. Aí ela foi passando, depois quando ela começou a ensacar, aí ela pegou o dinheirinho para pagar, e aí a menina do caixa falou assim: ó, o moço disse que vai pagar para a senhora. Agora é que vem a questão, agora é que vem a humildade. Eu fiquei honrado naquele dia o prazer que Deus me deu naquela oportunidade, naquele momento, porque a oportunidade que surge na sua vida e que serve de aprendizado. Ela falou assim: moço, eu te agradeço, mas não precisa pagar não, porque é para a cesta básica que eu vou doar na igreja. Eu falei assim: meu pai, aquilo mexeu ainda mais no meu coração, porque eu falei assim: meu Deus, uma senhora simples, você vê que ela não tem uma sandalinha de dedo, ela não tem grandes posses, e fazendo uma compra para doar para a cesta básica, para doar para a igreja, para doar para outra pessoa. E eu falei para ela: senhora, agora mesmo é que eu vou pagar para a senhora, por favor, deixa eu pagar. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor, não é? Eu falei assim: sou. Como é que a senhora sabe? Porque eu nunca vi ninguém fazer isso. E eu falei assim: não, filha, tem muita gente boa por aí, muita gente boa por aí, mas olha, vai na paz de Deus. Paguei minhas comprinhas, era pouca coisa que eu tinha comprado, e eu pensei assim: meu Deus, é por isso que Deus valoriza tanto as pessoas simples, porque uma senhorinha que talvez nem coma grandes coisas dentro de casa, nem sei se consegue comer, claro, não vou dizer, não desmerecendo ela, mas nem sei se consegue comer um contrafilé, né? Porque lá no Rio a carne que mais se usa é essa, a contrafilé e alcatra, carne de primeiro, e está fazendo uma compra de mais ou menos R$50 para doar cesta básica, enquanto tem pessoas que têm dinheiro, está comendo filé mignon dentro de casa, está comendo do bom do melhor, jogando comida fora, e às vezes não leva 1, 2, 3 quilinhos de comida, de alimento, para ajudar na cesta básica da igreja. E eu falei assim, aí depois que ela foi embora, eu virei para a menina do caixa e falei assim: está vendo? Que serve de exemplo para nossas vidas.
Pessoas que têm muito, dão pouco. E as pessoas que têm pouco, dão muito. Isso é exemplo de vida para nossas vidas. Isso é humildade. É isso que apaixona o coração de Deus. Quando Deus olha uma vida como essa, ele fica apaixonado por essa criatura. Essa criatura pode não ter uma vida muito fácil aqui na terra, uma vida de muito regalia, mas nos faz arremeter, nos arremete aquele versículo quando diz assim, que o menor aqui na terra será o maior lá no céu. Quem será essa mulher lá no céu? Uma serva do Senhor, em que se preocupa com a alma do próximo. Estão entendendo, amados? Isso é humildade, isso é simplicidade, e é isso que nós devemos ter no nosso coração, porque é sabido que quando nós morremos, não levamos nada para o túmulo, no máximo a roupa que te vestiram, e mesmo assim, você só vai usar ela para apodrecer. Você vai apodrecer dentro dela e ela consequentemente junto contigo. Você não leva nada. A única coisa que nós levamos para toda a eternidade é o legado que nós deixamos. E o que é um legado? Pastor, legados são heranças, são terras, não. Eu já falei isso aqui certa vez, que quando você ensina o teu filho o que é respeito, o que é amor ao próximo, quando você ensina o que é dignidade, caráter, educação, este é o legado que você deixou para ele. Porque dinheiro, bens materiais, na maioria das vezes você só deixa para infernizar a vida daqueles que ficaram, na maioria das vezes. Por quê? Porque só há guerra, só há divisão. Família que outrora muitas vezes viviam em paz, basta o pai e a mãe morrer para deixar uma herança para ela entrar em pé de guerra. Nunca mais se falam, a briga, vão para a justiça, o pau come-se quando não há morte. Isto não é legado. Isso não é legado. E outra coisa, você que tem filho, ensina o teu filho a conquistar a vida. Não insere na mente dele de que um dia ele vai receber a herança que você vai deixar, porque senão ele vai usar aquela herança como cadeira de roda, como muleta, e aquilo vai ser um inferno para a vida dele. Aprende o teu filho a buscar seus próprios meios. Se um dia você morrer, vier a faltar e deixar uma herança para o teu filho, glória a Deus, mas não ensina teu filho que um dia ele vai receber herança. Ensina teu filho a conquistar os próprios bens, a lutar por aquilo. Vai estudar, vai trabalhar, porque hoje eu tenho orgulho de dizer que tudo que eu conquistei e os meus irmãos conquistaram foi o que meus pais me ensinaram a conquistar. Meu pai, quando morreu, deixou uma casa e deixou uma conta no banco de mais ou menos hoje uns 30 mil reais. Aliás, até um pouquinho mais se fosse hoje, uns 40 mil. Meu pai faleceu há 10 anos. Os 40 mil. Eu reuni eu e meus 3 irmãos, nós 4, falei assim, olha, ninguém toca na casa e nem no dinheiro. Ninguém. Vai trabalhar cada um de nós para conquistar o que a gente quiser. O dinheiro é da minha mãe, é da nossa mãe, porque foi ela que cuidou do meu pai até a morte. E a casa é dela, para ela morar. O dia que ela morrer, aí a gente pode sentar, conversar e vender e dividir o valor. Mas enquanto ela estiver viva, é dela. Não importa se ela viver mais 100 anos. E meus irmãos concordam, todo mundo de acordo. Então até hoje, pode perguntar a minha esposa, a pessoa que está ali, até hoje. Até hoje. Isso é o caráter que foi ensinado. Porque em outros casos, alguns expulsam até a mãe de dentro de casa para vender a casa para dividir o dinheiro. Isso não é legado que se deixa. Isso não é educação que se deixa. E nós precisamos ensinar isso para os filhos. E nós precisamos ter isso incutido dentro de nossos corações. E não importa a idade que você tenha. Pô, pastor,
a minha idade é X, agora não consigo mais mudar. É só querer. É só querer. Amém? Então, nós temos que entender que quando a palavra do Senhor diz aqui, por exemplo, qualquer pois que a si mesmo se exaltar, aprende. Exaltação não vem de Deus. Se você é servo do Senhor e se exalta não no sentido de brigar, porque isso também é errado, no sentido de irar-se, isso também é errado. Eu não estou falando no sentido de se sentir alguém. Você não é nada, nós não somos nada. Eu, pastor Ricardo, eu sou o maior de todos os servos aqui, ou melhor dizendo, me expressei errado, eu sou o menor de todos os servos aqui. Eu sou o que mais tenho que servir a vocês. Eu sou o que mais vou ser cobrado. É assim que devemos ser. Não se ache nada. Quanto mais você acha. Nós vamos ler aqui a palavra e olha o que a palavra vai dizer. Mateus 23:12. Pois, ou qualquer coisa que a si mesmo se exaltar, será o que? Humilhado. Humilhado por Deus. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Exaltado por Deus. E os que são orgulhosos podem cair. Amém, amados? Em 1 Coríntios diz assim: aquele pois que pensa, cuidado com esse versículo. Mas eu quero citar um versículo aqui também, porque uns 4 ou 5 irmãos já deram uma rateadazinha, então eu vou falar desse versículo. Mas o versículo diz assim, olha: aquele pois que pensa está de pé. Cuidado, que em alguns lugares é pregado assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus não diz isso. Diz aquele que pensa, porque nós só estamos de pé porque o Senhor nos sustenta, não é por nós. Então a gente apenas pensa que está de pé, mas quem sustenta é o Senhor. Se o Senhor tirar o fiozinho de vida de nós, desmontamos igual um monte de carne velha. Então aquele que pensa estar de pé, a palavra diz: cuide para que não caia. Ok, amados? É o que diz a palavra de Deus. Então o soberbo será humilhado e o humilde será exaltado. Eu quero citar um versículo aqui rápido que diz assim, olha, e por favor, cuidado com esse versículo. O versículo diz assim: maldito o homem que confia no homem. Pelo amor de Deus, amados, leiam o contexto. A palavra do Senhor diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Em outras palavras, a palavra não diz: maldito o Ricardo que confia no Maciel. Não diz isso. Diz: maldito o Ricardo que confia nele mesmo, que acha que não depende de Deus para nada. Eu serei maldito. Ok? Então cuidado, nunca diga: não, porque é verdade, eu não vou confiar nele não, maldito homem confia no homem. A Bíblia não fala isso. A palavra de Deus fala: maldito o Ricardo que confia no braço dele, que acha que não precisa de Deus, que faz do seu braço a sua força. Ok? A Bíblia não fala disso. Não, em outra passagem até fala algo parecido, mas não é isso. Amém? Só queria falar isso porque eu sempre quis falar isso e às vezes eu esqueço, e nesse momento eu lembrei. Então, amados, quanto vale o orgulho? O orgulho vale a morte eterna. Estão me entendendo? O orgulho vale a morte eterna. Agora nós vamos tratar de quanto vale uma alma. Se nós pegarmos a Bíblia falando sobre o valor de uma alma, nós vamos ler versículos e mais versículos e mais versículos, como João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, olha o valor dela, olha o valor de uma alma, que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu não vou tratar desse versículo. Eu quero tratar primeiro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz assim: isso fala de você, mas fala só de você? Fala do ímpio?
nós vamos tratar ali agora? Eu vou ler para que você me responda. O versículo diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Que bom preço foi esse? A própria vida de Jesus Cristo, o sangue derramado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Tudo que há em você pertence a Deus. A tua vida, o teu pensar, o teu agir, a tua família, os teus bens, a tua alma pertence a Deus. Se a tua vida, se tudo em você não pertence a Deus, então você não serve a Deus. Mas no início desse versículo assim: porque foste comprado por um bom preço. Todos. Esse versículo serve para todos ou só para os cristãos? Fostes comprado por um bom preço, a saber, a própria vida de Cristo Jesus naquela cruz. Isso é só para os cristãos? Só os cristãos foram comprados por um bom preço? Não? E aí? Então para quem que é? Para todos. Para todos. Basta crer. Não é isso que João 3,16 diz? E Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, vamos dizer assim, para todo aquele que nele crê. Logo qualquer um. Mas pastor, mas o ímpio não. Mas ele pode ser ímpio hoje de manhã, mas à tarde pode deixar de ser, à noite pode deixar de ser. Ele pode ser ímpio agora à noite, mas amanhã cedo ele pode deixar de ser. Então não há uma regra para isso, a não ser que creia em Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados? Então cuidado com isso. O que isso nos chama a atenção? O que isso nos chama a atenção? Por acaso que nós cristãos somos melhores do que os ímpios? Somos? Nós cristãos somos melhores do que os ímpios? Você olha um ímpio na rua e você meio que sente um nojo dele, ou um nojo da situação dele, ou um nojo da precariedade dele, ou se você vê ele embriagado, você sente um nojo do vício dele, ou você sente um sentimento de misericórdia pelaquela vida. Porque se você sente nojo, você é soberbo, você se acha melhor do que ele. E nós não somos melhores. Lembra da passagem do bom samaritano? É um bom exemplo, né? Se fosse no exemplo de hoje, passou primeiro, me ajuda aí se eu errar, uma pessoa ali, um ímpio, uma pessoa sofreu um assalto, machucaram ele todinho e largaram ele lá. Aí na linguagem de hoje, passou primeiro um pastor, foi primeiro me ajuda aí, foi o levita que passou primeiro? E depois passou o profeta, não foi isso? O sacerdote, né? Então foi ao contrário. Aí está lá caído, aí passa primeiro um cristão, um membro da igreja, olha para aquele homem, se afasta um pouquinho e segue o seu caminho. Por que seguir o caminho? Qual a motivação que nos leva a seguir os nossos caminhos quando alguém está dependendo de alguma ajuda que seja e você poderia ajudar de alguma maneira que fosse, nem que seja naquele momento? Perguntar para ele: você está com fome? Tô. Você quer que eu compre um sanduíche para você? Quero. Nem que seja pelo menos naquele momento de matar a fome dele, nem que seja momentâneo. Você está com frio? Tô. Eu vou ali, vou arrumar um casaco. Se eu não tiver, vou na casa do irmão. Irmão, você tem um casaco? Guarda aí que eu trago para você. E você leva para ele. Ou seja, o que for. Mas o que leva as pessoas a passarem por aquilo, que nem lá no bom samaritano, e não ajudar aquele que está ali, passar de fininho, ou se desviando, seguir o teu caminho? O que leva a pessoa a fazer isso? O que leva?
Alice? Isso mesmo, falta de amor ao próximo. Não existe amor ao próximo. Você está vendo a pessoa ali, agora, e se fosse teu pai? E se fosse teu irmão? E se fosse teu filho? Ah, meu Deus do céu! Você faria de tudo naquela hora. Você faria de tudo naquela hora. Chamava a polícia não, mas chamava bombeiro, chamava ambulância, chamava táxi, levava no carrinho, levava nas costas. Você fazia qualquer coisa. Mas porque não faz parte do seu círculo de amor, aí você não faz. É isso que leva a pessoa a não fazer. Ah, não, estou com pressa. Não, você pode até com pressa, mas se você tem amor àquela vida, você faz. E se fosse o teu filho, você tivesse com pressa, você ia dizer assim: a vida do meu filho é mais importante do que o que eu tenho que fazer. É falta de amor ao próximo. Aí, trazendo no dia de hoje, um membro de uma igreja, um cristão passou, olhou, seguiu o caminho. Daqui a pouco veio um pastor, passou, olhou e seguiu o caminho. Pastor, porque tudo bem que a palavra fala sobre um profeta, é profeta não, um sacerdote, mas é como se fosse um pastor hoje. Aí talvez você, pastor, mas isso hoje não acontece. É claro que não, um pastor pastar do lado de uma pedra, é o que mais acontece, meu irmão. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí quem veio, entre aspas, um ímpio, trazendo a luz da palavra de hoje, ou trazendo a luz, a palavra trazendo a luz do dia de hoje, passou um ímpio, passou um bandista, um budista, um outro qualquer aí, passou, olhou e ajudou. Por quê? Por quê? Porque é incrível isso. É incrível isso. Você vê hoje as pessoas no mundo ajudando muito mais o próximo do que aqueles que se dizem servos de Deus. É isso. Faz um evento ali numa igreja católica ali para uma dona Tia, meu irmão, chega a uma montanha. É mentira isso? É mentira isso? Quem já viu isso? Quem já viu? Já viu? Aí você faz, não estou falando aqui na igreja que talvez não dê suporte para criar uma montanha, mas se a gente espalhar aí para todas as igrejas evangélicas aí para juntar, irmão, se somar, der umas 5 ou 10 cestas básicas, ainda está de bom tamanho. O que está havendo com esse povo? Está faltando valorizar a alma do próximo. Falta amor. Em Mateus capítulo 18, versículo 12 ao 14, diz assim: se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 num lugar ou guardado, em busca da que se desgarrou? Digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai ou de Deus sobre vocês que está nos céus que um desses pequeninos não se perca ou se perca? Em outras palavras, é o que Deus quer de você. Quantas pessoas já saíram desta igreja e quantos de vocês não foram visitar para saber qual o motivo que não voltaram mais? Sabe por quê? Porque vocês se preocupam. Quando eu digo vocês, não estou generalizando, estou falando para alguns, porque talvez alguns se preocupam com a própria salvação e não a salvação do próximo. Em Ezequiel 3,18, preste atenção no que eu vou ler agora. Se você estava desapercebido aí até agora, presta atenção no que eu vou ler, porque isso aqui acontece, amado, tá? Ezequiel na época do Antigo Testamento, na época do tempo da lei. Não, isso aqui acontece hoje. Diz assim, ó: o sangue dessas almas vai nos ser cobrado
Veja o que Ezequiel diz. Presta atenção agora no versículo. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, ou não pregar a palavra de Deus, ou não falar de Jesus para ele, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, ou no pecado dele, mas o teu sangue, ou o sangue dele, da tua mão será requerido. Você sabe o que é isso, amado? Sabe o que é isso? Às vezes Deus nos coloca diante de pessoas para nós falarmos de Deus para eles, falar de Jesus para eles, para trazer para a luz, para trazer para a salvação, e você não fala nada. E se aquela vida morrer por causa dos pecados dela, o sangue dela será requerido de ti. Há uma peça muito interessante chamada, uma peça teatral, mãos vazias. É quando o Senhor, você chega diante do Senhor e o Senhor fala: mostre suas mãos. E você mostra suas mãos estão vazias. O que você tem para oferecer a Deus? Cadê as vidas que Ele colocou para você ganhar para Ele? Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor às almas? Cadê o valor que você diz que as outras almas têm? Em Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz assim: lembrai-vos disso, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Em outras palavras, quando uma pessoa há nela uma multidão de pecados, ela precisa ser perdoada, e quando você ajuda ela a abandonar o mau caminho, aceitar Jesus, aquela pessoa volta para Jesus ou aceita Jesus, multidão de pecado é perdoada por sua causa, porque você se manifestou para salvar aquela vida através de Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 7, Lucas 15, versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês estão entendendo isso? Que versículo nos lembra desse aqui? Em outra palavra diz assim: se um pecador, vamos supor que nesse momento aqui, nesse momento, o céu sobre nossas cabeças em relação às nossas vidas, o Senhor está se alegrando que estamos aqui nesse momento adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus através da palavra, nos alimentando o maná de Deus. E entra uma vida aqui agora, um ímpio, e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, a alegria no céu será ainda muito maior do que a alegria que já está ocorrendo de nós estarmos aqui na presença de Deus. Em outras palavras, não tem um jargão que é usado por aí, que isso não está na Bíblia, mas é muito usado, que quando o pecador se arrepende é uma festa no céu. Isso não está na Bíblia, desta maneira, mas fala sobre alegria no céu. É como se fosse uma festa no céu. Então, se para Deus, se para os anjos há uma grande festa, uma grande alegria quando um ímpio se arrepende, não deve haver também para com os filhos de Deus que estão aqui na terra, que somos nós? Não deve haver também esta alegria em nossos corações? Se uma pessoa entra aqui agora, um ímpio, e aceita Jesus, se você no lugar não pular de alegria, não se alegrar, não dar glória a Deus, tem algum problema na tua vida espiritual, mano? Tem algum problema com o teu coração? Você não sabe o que é valorizar a alma do próximo, valorizar a vida. Porque se os próprios anjos fazem isso,
Quem somos nós para não fazermos também? Alegria não é só em nós nos mantermos, que bom, eu estou firme na presença, eu estou tão alegre, glória a Deus, estou com a fé que só isso é. Não, nós temos que querer muito mais do que isso. Nós temos que querer muito mais do que isso. Nós devemos querer ardentemente que vidas aceitam Jesus. Sabe aquela pessoa que hoje é seu inimigo? Eu lhes faço uma pergunta, preste atenção comigo, o que eu vou dizer. Às vezes, eu espero que isso não aconteça mais aqui, porque eu olho daqui e vejo corações transformados, renovados, restaurados. Mas outrora, em épocas que estávamos no mundo, quando havia um inimigo, alguém que se levantava contra a gente, o que a gente desejava que ele? Vai se ferrar, entre outras coisas. Não era isso que a gente desejava? A gente era doido para aquela pessoa que nos causou o mal se ferrasse também. É a famosa vingança, não é isso? Só que eu lhes faço uma pergunta: o que é melhor? Pense comigo, filho. Eu vou falar para você. O que é melhor? Ter um inimigo ou ter um amigo? Ter um amigo, não é isso? Todos concordam com ela? É melhor ter um amigo do que ter um inimigo? Então, se você tem um inimigo, ora por ele, ardentemente. Busque falar de Jesus para ele, porque no momento em que ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai ter a vida, a alma, o coração, a mente transformado. E aí, naquele momento, com certeza ele vai deixar de ser o seu inimigo e pode vir a se tornar o seu amigo. Então, quando você ora pelo seu inimigo, você está colaborando para que ele venha se tornar o seu amigo. Pensa, gente. A gente agindo segundo a palavra de Deus, a gente só tem lucro, só tem vantagem. Não tem um momento que não tenha desvantagem. Pastor, e aqueles apóstolos que morreram fazendo a obra de Deus, não foi desvantagem? Não. Eles hoje estão ao lado do Pai. Eles hoje são mártires, sendo acolhido pelo Pai, agraciado pelo Pai, e dizendo: eu tive prazer em ter você como meu filho, como meu servo. Pensa nisso. Aleluia, Deus Pai. Glória a Deus. Pastora, tira por enquanto de lá, para não distrair a atenção das pessoas, por favor. Já estou no finalzinho, 5 minutos eu concluo. Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em outras palavras, a nossa maior obra não é aqui dentro. A nossa maior obra não é aqui dentro. A nossa maior obra é lá fora. Finalmente, Mateus, deixa os irmãos, que os irmãos estão fazendo algo. Deixa os irmãos, deixa aqueles que levantaram, eles têm um motivo para levantar. Mateus 26, 28 diz assim, porque isso está lá na Santa Ceia, que a gente sempre repete aqui no culto de Santa Ceia. Olha o valor que tem uma alma, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Em outras palavras, Jesus disse assim: olha, eu vou dar a minha vida por você. Você é tão importante, você tem tanto valor, que eu vou dar a minha vida por você.
E às vezes você olha uma pessoa perto de você e você não vale nada. Pastor, aquele homem ele não vale nada, é o que você pensa. Ele vale o sangue de Cristo derramado naquela cruz. E agora? E agora? E agora? Quantas vezes você já falou isso para alguém? Você não vale nada, rapaz. Na época que você estava lá perdido no mundo, quantas vezes você já falou isso? Você não vale nada. Aquela pessoa ali não vale nem o chão que pisa, não vale nem o que come, não vale nem o calçado da roupa que veste. Só que para Deus ela vale a vida do próprio Filho de Deus. Então quem somos nós para dizer que uma pessoa não vale nada? Na realidade, cuidado. Vou falar isso agora e vou concluir. Cuidado, porque há muitos ímpios lá fora. Há muitos ímpios lá fora que muitas vezes tem mais valor do que você. O fato de você estar aqui debaixo desse teto não faz de você uma pessoa boa, não faz de você uma pessoa merecedora da graça. Eu sei que ninguém merece a graça é imerecida, mas vamos falar de uma maneira que nós possamos agradar o coração do Senhor e o Senhor nos alcançar com a sua graça. Há muitos lá fora que fazem obras de um verdadeiro homem, mulher de Deus. Eu já vi pessoas tirarem a roupa do corpo para dar para outras. Já vi pessoas de deixar de comer, crer que Deus vai entrar com providência, mesmo não sendo cristão. Mas aí que eu digo para vocês, o que é ser cristão? É você estar dentro de uma igreja, ou você agir como um verdadeiro cristão? Será que você agir como um verdadeiro cristão, ter postura cristã, mesmo não estando dentro da igreja, será que não faz de você um cristão? Lembra do mendigo Lázaro e do homem rico? Ele era o quê? O mendigo. Ele estava dentro de uma igreja? Não. E para onde ele foi? Para o seio de Abraão. Aonde é o seio de Abraão? Eu até fiz uma correção aqui há uns 2 cultos atrás. Para aqueles que morrem, estão hoje num lugar chamado, segundo a Bíblia, no seio de Abraão, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para serem ressuscitados, para serem julgados. E aqueles que estão no Hades, esses que estão no Hades, provavelmente, não vou dizer que vão, Deus é que sabe, mas provavelmente vão para o inferno. Então, aquele homem não estava dentro de uma igreja, não carregava uma Bíblia, mas a palavra do Senhor diz que ele está no seio de Abraão. Em outras palavras, ele foi salvo. E agora? E agora? E o bom samaritano? Por que a Bíblia, por que Deus inspirou alguém a colocar na Bíblia a parábola do bom samaritano que o Senhor Jesus citou? E por que o Senhor Jesus citou? Será que o bom samaritano vai para o inferno? Ou será que as atitudes dele é que vão levar ele à salvação? Estão me entendendo? O que é ser um cristão e o que é não ser um cristão? Amém, amados? Então hoje vocês estão sabendo o que é o valor do orgulho, e o valor do orgulho é morte eterna, e o valor de uma alma. Ligaram? Está mais alto? E o valor de uma alma. E o valor de uma alma não tem preço, tanto que foi comprado pelo preço mais caro que poderia se pagar, o preço do sangue do próprio Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O pastor vai estar louvando em nome de Jesus. Glória a Deus.
vamos estar adorando a Deus, depois nós vamos estar orando.